gente, tem alguém gritando aí. Professora, a prova vai ser de consulta? Ô, professora, o Meira mandou mensagem no grupo da escola meia-noite. Eu falei, meu Deus. Pois é, gente, isso daí não pode, tá? Tem horário para mandar. Por exemplo, não é porque terminou a aula 11h20, né, que vocês não podem mandar suas dúvidas. Podem, mas de dia pode, né? Agora, meia-noite? Meia-noite não é horário, né? Já era pra... Professora, a prova vai ser de consulta? Vai ter que estar na cama A tia dormindo. Kézia vai falar isso daí, tá? Eu não posso falar que vai ser porque depende da coordenação, tá? O que a coordenação falar, a gente acata, tá bom? Então, vamos lá. Você nem corre atrás. A gente vai falar agora sobre outro tipo de erosão. Agora, a erosão glacial. Como assim? Causada pelo derretimento do gelo, tá? Derretimento do gelo, sim, ele pode causar erosão. Então, a gente vai ver aqui, ó, as geleiras ou... só um lembrete para vocês, tá? Lembrando que a Terra, ela já passou por 2 eras do gelo, tá? 2 eras do gelo. Então, assim, houve, então, dois momentos na Terra em que tudo ficou congelado. E aí, o que aconteceu? Foi derretendo. Quando foi derretendo também esse gelo, foi causando a erosão do solo onde estava aquele gelo, onde estava aquela geleira, tá? Essa erosão do solo, lembra que lá, aquela causada pela chuva, chamada de vossoroca, né? Vou voltar aqui, ó. Chamada de vossoroca e de ravina, não é isso? Tá? Essa erosão aqui, ó. Isso aqui enorme chama-se vossoroca. A ravina é quando ela é uma fissura mais fina no relevo, tá? E quando ela alcança grandes proporções, quando ela fica muito maior, ela é chamada de vossoroca. Lá na erosão glacial, ela não chama de vossoroca e nem de ravina, tá? Ela chama de fiordes, tá? Fiordes. E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Por exemplo, tá vendo aqui esse rio aqui no meio? No meio dessa área aqui de Planalto, tá? Ela foi causada, esse derretimento dessa água aqui é causada pelo gelo. Estava na parte de cima dessas montanhas aqui, ó, tá? Então, um dia, tudo isso esteve congelado e aquela água foi derretendo, foi esculpindo, então, as rochas, causando esses vales. Esse vale aqui no meio, onde está correndo essa água, né, e do lado tem a cadeia de rochas, é chamada de fiord, tá? Fiord. Professora, como que é chamado? Meio que eu vi numa imagem no Google, que é 2 negócios assim, e no meio tem água. É um negócio bem pequenininho que no meio tem água. Ai, agora você me pegou. Depende do local. Aqui como fala? Nesse lugar é chamado de fiord. Agora eu não sei, por causa da derretimento. Professora, tem um lugar do mundo que é um lugar mais perigoso do mundo, que é um dos lugares mais perigosos do mundo, que é meio que um cordinho assim. Aí tipo, todo mundo que entrou nesse cordinho aí morreu, porque ninguém sabe o quão fundo é. Já tentaram descobrir, mas só que não chegou. Fala que é muito fundo aquele negócio lá. Você fala, é tipo uma fissura, uma rachadura causada, e aí não tem fundo, é isso? Não, é reto, só que só que é muito fundo para baixo. Não, eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar. Vamos É uma área restrita agora. depois, tá? Então, vamos falar sobre a erosão glacial, tá bom? Ó, as geleiras ou os glaciares são grandes blocos de gelo formado por porções mais elevadas do relevo. Costumam se deslocar lentamente para as porções mais baixas, muitas vezes em direção ao encontro com o mar, onde ocorre o degelo. No processo de deslocamento, em sua expansão ou períodos de aquecimento, em sua retração, costumam causar grande desgaste na superfície. Como consequência, muitos vales adquirem formato mais largo na base, na forma de U. Quando entram em contato com o oceano, formando um braço de mar, são denominados fiordes, tá? Então, esse daqui, ó, ele é um fiord, por quê?
porque ele vai acabar tendo o final dele, né? Vai desembocar no oceano, no mar, tá bom? Então, esse é um fiord. São as geleiras que se derreteram, formaram esse corredor, e aí essa água que se formou aqui no rio, ela vai entrar em contato com o oceano, tá? Chamado de fiord. Aí nós temos uma atividade aí, ó, bem bacana essa atividade, né? É um diagrama para a gente poder completar ele, tá bom? Então tem aí, ó, cada dois blocos de texto está associada a um conceito a seguir. Identifique o conceito relacionado às descrições e registre-o na linha correspondente, tá? Então, a gente tem aí terremotos, depois tem vulcões e vulcanismo, e por último, nós temos o tectonismo, que são dobras e falhas, né, causados pelas placas tectônicas. Aí, então, a gente vai relacionar cada um deles, tá bom? Nesses 3 blocos aqui primeiro. Primeiro ali, ó, primeiro bloco aqui, tá? Associado à formação de grandes cordilheiras nos limites entre placas convergentes. Trata-se, literalmente, de dobramentos nas camadas da litosfera que geram elevações na superfície. De quem que a gente está falando? Tectonismo. Tectonismo. Isso mesmo, tectonismo, né? Tectonismo. Só colocar lá, tectonismo. Onde? Levanta, por favor, tá? Levanta, Matheus. Vamos lá. Cadê seu lápis? Pega o lápis. Estava aqui. Ô, professora, Oi. sabia que eu tô deitada aqui? Você não sabe a dor de cabeça que dá a sua mãe colocar uma música dos anos 90 bem alta que dá para uma multidão inteira. Eu até falei sozinho assim, minha mãe se super... Vamos lá, gente. Então, na primeira ficou o tectonismo, tá? Primeira ficou o tectonismo. Na segunda aí do meio, ó, quando ocorre em áreas habitadas, podem gerar muita destruição no mar e provocar tsunamis. Dá-se em virtude da liberação de grande quantidade de energia acumulada nas rochas. O que é esse aqui no meio? Terremotos. Ótimo, isso mesmo, tá? Terremotos. Do meio é terremotos. E a última, lógico, né? Só sobrou ela, está associado ao processo de liberação do magma do manto terrestre para a superfície e, apesar de seu potencial destrutivo, há comunidades que habitam áreas onde ocorrem tais fenômenos pelo fato de os solos serem férteis. Aí a gente já está falando dos vulcões, né? Ou vulcanismo, tá? Então, ficou assim, ficou tectonismo, terremoto e vulcões, ok? Aí, vamos lá. Próxima, ele fala assim, agora complete os espaços de acordo com os respectivos agentes externos ou tipo de intemperismo associado. Agentes externos, a gente já viu que eles estão divididos em 2 grandes blocos, tá? Os agentes externos, em intemperismo e erosão. O intemperismo, ele está subdividido em 3 categorias, tá? E a erosão está dividida em 5 categorias. Aqui vocês vão colocar, então, quais são os 3 tipos de intemperismo e quais são os tipos das 5 erosões. É só completar. Professora, tem que colocar em ordem ou não? Não precisa. Não precisa ser em ordem, não. É só colocar todos. Os 3 tipos de intemperismo e os 5 tipos de erosão. Vou esperar vocês fazerem, tá? Prof. Quem fez? Olha. Eu, professora. Ei, O Nicole. interferismo físico e mecânico é a mesma coisa? Isso. Aí você só coloca um nome, tá?
Não, eu fiz a hora que vocês estavam fazendo a de cima, é porque a de baixo eu já sabia. Ah, tá. Ai, que frio, gente. Professor, o meu gato Congelando aqui, pra fora, professor. 10 segundos depois a gente abre a porta e ele entra correndo. Pro, quer ver que só vai ficar frio agora porque a gente tá próximo das férias? Quando chegar as férias vai ficar um calor né? Gente, Só porque a gente tá feliz. você sabe que no domingo já vai estar 30 graus, tá? Eu sei, eu olhei. Domingo já vai estar um Ô, calor. professora, eu gosto muito de frio, porque dá pra embaixo da coberta. Eu durmo muito bem. Ah, eu não assim. gosto não, porque tem que lavar louça, tem que lavar roupa, tem que Aham. lavar a casa. É muito ruim. Eu gosto de frio. Professora, Eu Não gosto pra gosto de caramba. calor. Queima minha pele. A Tira pior esse da parte cabeça de do você. Em frio. casa tudo com Peraí, só um casaco, pouquinho, vocês estão coisa. falando tudo ao mesmo tempo? Aí a gente não professora. entende. Com coberta. Ô, professora, Oi, Matheus. a pior parte do frio é quando você vai tomar banho. Isso é verdade. Eu tenho uma. Não é não, é quando frescura pra você vai tomar lavar a banho. louça, congela toda a mão. Sim, congela mesmo. E o banho Não, congela congela o pelo dia sol. inteiro. Tinha também é muito Vamos lá, deu tempo, né? Deu tempo. Então vamos lá, gente. Corrigindo. Pronto, acabei. Os 3 tipos de intemperismo. Quais são os 3 tipos? Físico, químico e seres vivos. Seres vivos, intemperismo químico. Exato, tá? Então, físico, seres vivos e químico. Não precisa ser nessa ordem, tá? Então, os 3 tipos de intemperismo. Eu coloquei biológico. Gente, tá certo? cada um em um espacinho, tá? Ó, cada um em um espacinho. Então, coloquem lá, físico, seres vivos e químico. Não precisa ser nessa mesma ordem, ok? Professora, eu botei intemperismo junto do negócio. Precisava? Com o nome? Não, não tem problema, Eu não. botei intemperismo físico. Intemperismo. Não, não tem problema, tá? Não tem problema. Depois, os 5 tipos de erosão. Nós temos Erosão Fluvial. fluvial, marinha e glacial. de tudo. Posso falar fluvial. agora? Agora eu posso falar? Sim. Tá, então vamos lá e vocês confiram aí se colocaram certinho. Não precisa estar na ordem que eu vou falar, tá? Temos fluvial, eólica, marinha e glacial. É lógico. Eólica causada pela ação do vento, tá? Eólica, Marinha marinha. e a última glacial. Espera que sobrou uma pra mim. O meu fica travando porque tem umas pessoas que não param de falar. Tá, Matheus, então confere aí, ó. Fluvial, com P. Fluvial. Fluvial, com P. Tem Ah, tá. fluvial, com F. Ah, entendi. É porque não param de falar, eu entendi fluvial 2 Ó, vezes. Vou voltar aqui para você ver. Dá uma olhada aí na tela, ó. Os tipos de erosão, ó. Pluvial. Depois a gente tem fluvial. Depois nós temos eólica. Nós temos aqui a marinha. E por último, nós temos a glacial. Tá? Então, são esses aí os 5 tipos. Agora, a gente vai para a última página desse capítulo. Também são atividades. Vamos ver se vai... A gente tem 20 minutos para fazer. Vamos ver se vai dar tempo. A primeira, número 1, ele fala assim... Daí sobra. Gente, para fazer tudo na apostila, tá? Pode eles parar de falar, porque eles que ficam travando sua voz e abaixa o seu volume. Gente, por favor, coloquem então no mudo aí, tá? Desliga o microfone, por gentileza. E se alguém tiver alguma pergunta, pode ligar e perguntar, tá? Responda as questões a seguir sobre a temática do capítulo, tá? Então, a letra A, ele fica assim, ó. Qual a diferença fundamental entre a atuação dos agentes internos e dos agentes externos
externos do relevo sobre a superfície terrestre. Depois tem a letra B. Eu vou ler as 3 primeiro, porque eu já vou passar para vocês a correção, tá? Depois nós temos, explique o que é intemperismo. E a letra C, qual é a diferença entre intemperismo físico e químico, tá? Então, aqui eu já coloquei, eu já fiz ali no PowerPoint para vocês. Deixa eu só colocar aqui. Peraí. Um pouquinho. Aqui. Então, aí nós temos a letra A, B e C, da número 1 por enquanto. Depois eu passo as outras, tá? Então, só colocar aí, gente. Vou dar um tempinho para vocês. Professora, dá para aproximar um pouco? Essa letra é muito pequenininha. Não dá para aproximar mais, tá? Não dá para aproximar mais. É só você dar um zoom. Ô, professora, Você dá um zoom aí no seu. Mas eu tô no computador, não tem como dar zoom. Ctrl mais. Tem Ctrl sim. mais que dá para acabei dar de zoom. dar. Tá? Eu acabei de dar o zoom aqui. Ctrl mais. Daí dá para dar o zoom para vocês. E se eu colocar mais perto, ele vai... Deixa eu ver aqui se aumenta. Ó, dá para ver melhor agora? Professora, eu consegui. Tá? Dá só que cortou a C, pro. Então, Você aí não corta conseguiu, certo. não, Por isso que Melissa. eu tô Quem falando que fez pra isso mim foi a aqui não dá. professora. Aí, ó. Professora, deixa, eu já consegui. Tá bom. Vocês vão fazendo rapidinho, Ô, Pro. tá? Em cima do zoom vai ter um negócio escrito: você está visualizando a tela de Sandra Pinta, visualizar opções. Aí vai estar lá uma opção para você. Não, aqui para os participantes vai estar lá uma opção para você aumentar. Dá zoom. Tá, gente, depois vocês veem isso, senão não vai dar tempo da gente fazer. A gente tem 16 minutos para terminar essa página, tá? Então, deixa essas curiosidades aí, por favor, para depois, senão não vai dar tempo, tá bom? Só fazer a minha chamada aqui. Alana. Ela não tem áudio, mas eu acho que ela tá Sem presente. áudio. Deixa eu ver se ela vai responder lá no... Ou ela responde no WhatsApp ou ela responde ali na tela. Deixa eu ver aqui, no bate-papo. Tá, a Alana está presente. Ótimo. Emanuela. Presente. Felipe Galan. Esse eu não vi. Então, Felipe Galan falta. Felipe Oliveira. Também não? Ontem ele não tava com áudio, não sei se hoje ele já arrumou. Se não tiver com áudio, é só escrever lá no chat. Como não escreveu? Guilherme Meira. Presente. Guilherme, Presente? evita colocar mensagens lá naquele horário, tá, meu amor? Por favor, tá bom? Guilherme Iude. Presente, professora. João Eduardo. Presente. João Pedro. Presente. Jonathan. Presente. Júlia Prado. Kalel. Kalel estava presente. Cadê o Kalel? Aqui. Não está aparecendo mais o Kalel.
Saiu da aula? Não sei. Nunca nem. Ele saiu, porque ele não tá nas participantes. Eu vou colocar aqui. Cadê o Japão? Deixa eu ver se eu pego. Cadê? Então, ele vai ficar com uma falta. Pro, essa cena não vai caber aqui, não, pro. Luana, Presente. Maria Clara Chagas, Presente. Maria Clara Oliveira, Presente. Maria Clara Nantes, Marina, Presente. Matheus Galceran, Presente. Matheus Moraes, Presente. Melissa, Presente. Nicole, Presente. Renan, Presente. Rian, Presente. Tiago Henrique, Oi. Presente. Victor Augusto, e Victor Enzo. Faltou. E o Professor, Davi já- tá presente. Quem está presente? O Davi. O Davi. Isso, Davi. Obrigada, tá? Prontinho, gente. Ui. Professor, isso aqui tá parecendo uma bíblia. Eu tive que encolher minha mãe, mesmo assim ficou uma bíblia. Professora, essa cena não vai caber, não? Qual, gente? A C? A C, ela tá muito grande, ela não vai caber. Ela não vai caber, pro. Tá, então deixa eu ver aqui. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver até onde que dá para vocês copiarem, tá? Só um pouquinho, peraí. Ó, pro, só a A, que é aquela pouquinho de linha, deu as 3 mais um pouco embaixo. Professora, Então, a minha deu Gente, deixa eu ler aqui, por favor. Irregular. Só um pouquinho para ver se eu consigo diminuir, tá? Só um minutinho, deixa eu ler. Senão vocês ficam falando, eu não consigo. Ah, gente, é fácil. Peraí. Ó, coloca aqui, ele está falando qual que é a diferença entre os intemperismo químico e físico, né? Ó, o químico é causado pela ação da água que dissolve os minerais componentes das rochas. Esse é o químico. E o físico? O físico ocorre... É que aqui... Peraí, só um pouquinho, vou ter que diminuir aqui um pouquinho, tá? Que para mim sumiu aqui, senão não vai dar para eu fazer. Peraí. Só um pouquinho, tá? O pior é que cabe sim, é só diminuir a letra. Ó, o físico ocorre pela ação de outros... Peraí, pela ação do impacto de outros blocos rochosos ou pela mudança de temperatura nas rochas. Só isso, tá? Então, vocês podem colocar até aqui, ó. Tá. Mudança de temperatura nas Aonde, rochas. pro? Tô acabando de falar. Meu Deus. Ó, vai Não dá pra enxergar. O novo, tá? Vou ler de novo, ó. Vocês vão colocar, ó, o intemperismo químico é causado pela ação da água que dissolve os minerais componentes das rochas. Já o físico ocorre esse, por exemplo, não precisa colocar, tá? Pela ação do impacto
com outros blocos rochosos ou pela mudança de temperatura nas rochas. Até onde está escrito rochas. Para aproxima, Pro. É aí mesmo, tá? É aí mesmo. Professora, olha pra câmera do Matheus. Deus. Acho que ele tava dormindo. Ó, tá aqui, até aqui, ó, tá? Agora eu ponho o zoom lá. Mas aí se eu coloco o zoom, ele some os risquinhos. Quer ver, ó? Ah, tá bom, eu consigo enxergar. Peraí, só um pouquinho. Ó, se eu coloco o zoom, deixa eu ver se ele vai com um risquinho. Olha lá, ó, tá vendo? O risquinho some, ó. Não entra no encaixe dele ali. Opa. Vou apagar É isso. só riscar de novo, Pro. Apaga e risca de novo. Ai, Oxe, Pro, você tirou o compartilhamento? tirei, peraí, só um pouquinho. Foi sem querer, querendo. Pronto, tá? Vai ficar aí. Eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo. Dá sim, que as outras são curtas. A gente tem 7 minutos. Vamos lá. Para mim passar as outras para vocês. Só eu acho que não vai dar tempo de ir pro CA, não. Vai dar. Não, no CA não vai, mas a gente precisa terminar essa página aqui. Professora, mostra as outras. Eu fiz até. Professora, aproxima. Eu tô já no físico já. Ai, meu Deus. Pro, eu copiei eu copiei a C inteira. Fica quieto e faz como tá, que a professora deixou. Quem copiou inteira, ótimo. Melhor nem Então, terminei. coloca ali até a temperatura das rochas, tá? Pessoal, lembrando que isso daí vai estar lá no Google Sala de Aula, tá bom? Vai estar lá. Vou ter que mudar a página aí, senão a gente não vai conseguir fazer. Posso mudar? Pode. Quem não terminou você, vai lá no Google e depois copia, gente. Não. Terminou? Só um pouquinho. Você que escolhe, professor, a gente vai ou não? Eu ainda tô dando mais um prazo para quem está copiando. Senão já tinha mudado. Vamos lá. Tira print. Gente, tira foto daí. Por que eu quero terminar isso, tá, gente? Para não ficar nada depois das férias atrasado desse capítulo, tá? Por isso que eu quero. Pronto, Pro, pode ir. Tá, então vamos mudar. Ó. Não, Pro. Não, eu acabei de começar. Ai, Matheus, você vai ficar até guiando aí. Tira foto, né, Pro? Ah, você também tá copiando, Nicole? Você ficar indicando, eu vou demorar mais ainda. Você não fala pra gente tirar print, tira você. Gente, Eu não falei nada. Calma, gente. eu vou Foi você que falou, Melissa. vou desligar os... Muda, Pro. Quer saber? Muda mesmo, fica Vai, Pro, depois o Matheus vai lá na aula gravar de ver. Tira print ou vai no Google Sala de Aula. Pro, por Ô, Melissa, depois você não gosta que faz isso com você, né? Ô, Pro, até onde? Não vai dar tempo mesmo, não, tá? Temperatura das rochas. Ah, então eu já terminei. Pro, põe para as pessoas que estão no celular, tira print. Eu daí acho que ela vai fica pelo menos depois. dar até. Eu acho que vai pelo menos dar pra gente fazer a D. Eu consigo tirar print. O celular tem configuração, só que demora. Olha lá, gente, já tá na tela aí as letras D, E e F. Ah, professor, eu não terminei aí. Olha lá, letra D. Ele fala qual o tipo de intemperismo que pode ser causado por agentes vivos, como os animais e a vegetação. Tá ali a resposta. Letra E, o que é erosão? E a letra F, por que a erosão pode ser um grande problema para a agricultura, tá?
Professora, eu acho que só vai dar tempo para mim até aí. Aí você já sabe que vai estar lá no Google Aula, tá? Mas que nem eu tiro uma foto. Ô, Pro, mas aí vai ficar faltando a 2. Eu vou postar lá no Google Sala de Aula, tá bom? Tá bom. Lembrando que a apostila e CA completinho está valendo ponto, tá, gente? É aqui agora no segundo bimestre, tá? Então, deixe completinho para vocês não perderem ponto. Tá, o CA e a apostila completo é nota 10, tá? É 5 pontos para cada um. Lembrando que eu leio tudo que está escrito, tá? Então, não adianta colocar qualquer coisa lá para falar que fez, viu? Mesmo porque eu não deixo atividade sem corrigir com vocês. A gente corrige tudo junto. O caderno também vale nota? O caderno, só quando a gente voltar para a sala de aula, porque daí eu não posso ficar com o caderno de vocês, tá? Aí eu corrijo lá e já devolvo. Mas, por enquanto, eu vou colocar nota para vocês aí na apostila e no CA, tá? Tem 1 minuto só. Vai cair, então, a conexão, tá? A nossa conexão, que a nossa aula vai até 9 horas, né? E aí vocês entram lá, então, entrem lá no Google Sala de Aula e completem, tá bom? Semana que vem, então, a gente tem prova. Não esqueçam que tá marcado aí para vocês ou o pai de vocês, né, irem buscar lá na escola. Acho que é hoje, né? Tem que buscar a nossa avaliação mensal para segunda-feira já começarmos, tá bom? Pessoal, acabou nosso tempo. Depois vocês entram lá, então, no Google Sala de Aula, tá? Beijos para todos, tá bom? E até semana que vem na nossa prova, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau. Eu terminei bem na hora que você tirou.